Aí pessoal, esse é um resumo do manhwa mais esperado aqui do canal, Um Garoto no Colégio Feminino. Se você ainda não assistiu a parte 1, 2 e 3, eu vou deixar aqui na descrição um compilado entre essas 3 partes. É um vídeo só que contém todas as partes já resumidas aqui no canal. Então, se você também não quiser assistir essas outras partes e quiser continuar aqui nesse vídeo, eu vou fazer uma breve recapitulação, vai dar pra você entender tudo. Então bora lá. Por causa das dívidas de seu pai, Feng é obrigada a estudar em um colégio feminino, já que a bolsa de estudos fornecida ali pelo colégio era o suficiente para pagar o banco. Porém, as garotas ali, elas não aceitam homem algum. Então elas tentam fazer de tudo para que o protagonista desista de estudar nesse colégio. E em uma viagem escolar até a praia, elas tentam drogar a sua comida, porém sem êxito. Então elas começam a duvidar das funções de Feng. Elas ficam em dúvida se ele realmente gosta de garotas. E no dia do concurso, as alunas estão ali chamando a atenção dos garotos, né? Já que elas estão todas produzidas, eles ficam ali até com o nariz sangrando de tanta emoção. Nesse instante, uma linda garota de cabelos roxos e misteriosa aparece e todos os caras ali ficam apaixonados. Nessa hora aí a gente até imagina quem possa ser essa personagem misteriosa, né? Então o concurso está prestes a começar e a Xuxa e a filha da diretora, elas perguntam ali pro mordomo se o concurso já começou. E ele diz que ainda não, que falta alguns preparativos. A maligna de cabelo rosa, ela tá se trocando e a sua amiga fica encarando ela, observando o seu corpo. A Tong Fei, a de cabelo azul, ela tá lá no canto super focada. Ela realmente tá determinada a vencer e ficar em primeiro lugar. E todas as outras ficam assustadas, já que ela se parece muito determinada. Elas comentam sobre o que farão com esse dinheiro. Uma delas vai usar para decorar o bar da sua família e as outras estão apenas participando por diversão. Enquanto isso, a Nanong, ela tá jogando seu videogame despreocupada, até que ela vê Hanil trocada. A Hanil, ela fica envergonhada ali, pedindo para sua amiga não ficar encarando ela. E a Nanong disse que ela tem um corpo muito bonito. Então o concurso começa e a apresentadora dá boas-vindas a todos e começa a chamar as modelos de praia, que são as participantes ali do concurso. A primeira a entrar é a Hanil, depois entra a Lan Qin, que é a irmã do protagonista. E todos ali na plateia ficam apaixonados. A terceira a entrar é a Nanong. Enquanto isso, pelos fundos, um bando de delinquentes estão acompanhando o concurso. Todas as outras participantes já entraram num palco e só faltava a Shitia. As outras alunas ali, elas ficam surpresas, já que elas nunca tinham visto essa aluna no colégio. Então aquele bando de delinquentes invadem o palco e tentam sequestrar Lan, a irmã do protagonista. Então ela dá um tapa ali na cara do líder e ele revida golpeando ela, e ele dá um golpe tão forte que ela desmaia. Nesse instante, aquela participante misteriosa de cabelo roxo se revela ser Feng. Quem não imaginou, né? E ele dá logo um soco ali extremamente poderoso naquele delinquente. Então ele tira o disfarce e dá uma surra em todos os outros vândalos, e eles ficam ali desmaiados no chão. O Prota pega a sua irmã no colo e leva ela no hospital. Ele pergunta lá pro médico se a sua irmã vai ficar bem, e o doutor responde que ela apenas desmaiou, que ele pode ficar despreocupado. Nesse instante, o Lawrence chega ali no hospital. Ele diz pro Prota que ele é o responsável por tudo isso que aconteceu, e o Prota, ele fica furioso, queimando de raiva, e chama o Lawrence para fora do hospital para eles poderem resolver tudo isso. Então eles partem para uma luta. A luta entre os dois ali é bem equilibrada, e o mordomo disse que ele tinha razão sobre o protagonista. Ele era exatamente o tipo de pessoa ideal, a pessoa que ele estava procurando. Ele disse que tudo aquilo realmente fazia parte do plano dele, mas ele pede desculpas, pois ele não imaginava que a sua irmã seria atacada. Então ele entrega o remédio para o protagonista como parte do pagamento. Feng ele segura na roupa ali do mordomo e dá um soco bem forte no seu rosto, dizendo que ele não vai perdoar pelo que fez. Nesse instante, a Xuxa Ye aparece. O mordomo ele revela que sempre esteve ao lado da sua senhorita, como um verdadeiro irmão. Ele também presenciou a tragédia que mudou a vida dela, mas que agora ele não está em uma boa posição para poder ajudá-la, por isso ele precisa de alguém para substituí-lo. E ela tá ali do lado de fora ouvindo tudo, então ela aparece e manda eles calarem a boca. Ela repreende o seu mordomo dizendo para ele não tomar nenhuma atitude em suas costas, então pede para ele ir embora junto dela. Já de manhã o protagonista acorda com uma cena bem inusitada. Ele estava dormindo no colo de sua irmã e ela parecia bem preocupada com ele. Ela disfarça dizendo para ele não se incomodar, já que ela está bem. Ele fica feliz por ver que ela está saudável, então ela tenta agradecer ele. Só que nesse instante, quando ele abre a porta, várias colegas dela estão ali do lado de fora,
Todas elas passaram a noite inteira ali esperando notícias de sua amiga. No caminho de volta para casa, já de noite, ele encontra Hanil, a garota ali amiga dele de cabelos rosas. Ela parecia um pouco indecisa na hora de escolher um item ali para comprar. Então o Prota ele decide ajudar ela. Ele pergunta se ela tá fazendo compra sozinha e ela disse que ela quer comprar uma lembrancinha. Então ele se propõe a ajudar e ela aceita. Ele pergunta se é um presente e ela responde que sim, que é para alguém bem especial, alguém que cuidou bastante dela. Então ele indica um porquinho de madeira, mas ele fica envergonhado falando que é um pouco estranho. E ela fala que não, que é até bem fofo, então decide comprar esse mesmo. De volta para o hotel, ela para no meio do caminho. Ela pergunta se ele se lembra da primeira vez que se encontraram. Ele diz que sim, foi na vez que ela foi assaltada. Bem no começo da história, galera, no primeiro episódio. Ela toda envergonhada disse que ela deve isso a ele, já que ele havia lhe ajudado muitas vezes, mas ela nunca teve a oportunidade de retribuir a gentileza e agradecer. E em meio aos fogos de artifício, num clima bem romântico, ela agradece dizendo obrigada e estende a mão, entregando o presente a ele. A irmã de Feng encontra-se com uma amiga antiga sua. Sua amiga ela fala bem do irmão dela e tenta amenizar a briga ali que aconteceu, dizendo que se ele fez algo de ruim, ele devia ter algum motivo pra isso. Então galera, a gente já fica se perguntando aí, será que ele matou aquela garota mesmo? O que será que aconteceu, né? E ela menciona que vai se mudar para a escola ali de sua amiga, essa garota nova. Então a gente já passa ali para a parte do Feng tomando seu remédio ali na sacada do seu quarto no hotel, e ele olha lá para baixo e avista a Tong Fei, aquela maligna de cabelo azul, prestes a entrar na piscina com uma boia. Ele fica se perguntando se ela não sabe nadar, já que da última vez que eles foram para a praia, ela também ficou dando desculpas ali para não nadar. Então ele já vê que aquilo ali pode ser uma brecha e o Feng começa a arquitetar um plano maligno. Nesse momento, galera, a boia escorrega dela e ela começa a se afogar. Então o Feng, mesmo ali de cima, lá no apartamento, ele pula lá embaixo na piscina para poder salvar ela. Então ele consegue salvar a garota e traz ela para fora. Ele comenta que graças a ela, ele saltou de um prédio. E ela responde que tá devendo uma a ele. Nesse momento a gente percebe que a outra maligna tá ali no fundo observando tudo. Mais tarde, ela faz a chamada ali para reunir todos os alunos para eles poderem ir embora dessa viagem. No outro dia, enquanto o Feng tá caminhando pela rua, pensando em como essa viagem foi louca, ele fica curioso para saber o que tem dentro daquele saquinho que a Nanong deu para ele, já que ela tem o poder de prever o futuro. Nesse exato momento, uma garotinha atravessa a rua distraída com o seu balão e sem que ela perceba, um carro vem em alta velocidade e o Prota ali ele consegue pular e salvar ela. No entanto, algo muito ruim acontece. O Feng ele acaba sendo atropelado e no hospital ele acorda confuso, sem saber onde ele tá. O seu amigo ele vai visitar e brinca dizendo que achava que ele não sobreviveria ao acidente. Feng ele começa a se lembrar do momento que ele estava andando na rua ali, depois do concurso de beleza, e enquanto ele segurava o saquinho, ele viu de relance ali a garotinha correndo atrás do seu balão e sem pensar duas vezes, ele pulou para salvar ela de um atropelamento. O seu amigo ali, eles tentam fazer uma pegadinha dizendo que ele ficou 5 anos em coma. Só que o Feng, ele logo percebe que é uma brincadeira por causa do rótulo ali na água que ele estava bebendo. Então seu amigo tenta zoar ele de outra forma, mostrando uma foto ali que ele tinha do Feng vestido de mulher por causa do concurso. E o seu amigo então toma um soco na barriga e o Feng acaba quebrando o seu celular. A amiga de sua irmã chega para visitar e eles perguntam como ele fez para passar nesse teste do concurso. E o Feng fala que o mordomo da Xuxa tinha alguns contatos. Então eles todos ali ficam intrigados, né? O que devia ter acontecido. Dias depois, quando o Feng chega no colégio, todas as alunas ali da escola ficam fofocando sobre ele, por ele ter participado de um concurso feminino. E na coletiva de imprensa, alguns dias atrás, galera, a Xuxa, ela tentou defender o protagonista. Ela disse que ele fazia parte da equipe de segurança ali do evento e que ele acabou sacrificando a sua dignidade pela escola, o que acabou fazendo algumas garotas ali começar a admirar ele. As garotas ali começaram a gostar mais dele. E chegando no colégio, ele vê as 4 líderes malignas ali. E ele começa a armar um plano para poder se vingar delas. A Tong Fei, a de cabelo azul, ela vê o Prota passando e ela pergunta para ele se ele tá se sentindo melhor. Mas o Prota ignora ela. E durante as reuniões ali de boas-vindas, a diretora anuncia que vai haver um intercâmbio entre os colégios. 3 alunos novos irão entrar na escola, que é a amiga da irmã do protagonista, um amigo antigo dele
e um outro garoto. E na volta da sala, a Tong Fei ela fica se perguntando ali o que tem de errado com o Feng, né? Já que ela tinha conversado com ele e ele não estava respondendo. E ela se pergunta se é por causa do acidente que ele sofreu. Então ela vai até a mesa dele ali depois da aula e chama pelo seu nome. O Feng, ele percebe que essa é a hora perfeita para ele colocar o plano dele em prática. Então ele fica ali se perguntando quem que é ela. E ela acaba ficando chocada, né? Perguntando se ele tá com amnésia. Ela pergunta se ele perdeu as memórias por causa do acidente de carro. E ele responde que o médico falou que a perda de memória era uma sequela desse acidente. Ele menciona que só se lembra da sala de aula e então pergunta quem é ela. Então ela se apresenta e fica um pouco confusa, ela não sabe muito como reagir. Ela parece até que fica um pouco meio triste. Porém, a Tong Fei vai embora e ele começa a se gabar, dizendo que é um ótimo ator. Seus amigos percebem que ele está mentindo. Então ele pergunta para Nanong como ela descobriu, se foi por causa do seu poder de prever o futuro. E ela diz que sim. Então o Feng ele diz que ele não esperava que eles descobrissem tão rápido, mas ele diz que acredita que eles vão apoiar ele, que eles não vão contar para as garotas que ele tá mentindo. Enquanto ele passa pelo corredor onde a sua irmã estuda, ele vê ela conversando com outras garotas e ele fica feliz ao ver que ela tá se saindo bem ali na escola. Quando ele volta para sua sala, seus amigos começam a tirar sarro dele, imitando a hora que ele falou que tinha perdido a memória. A Hanyul chama ele até um canto e pergunta se ele também se esqueceu dela. Então ele decide contar a verdade pra Hanyul, pra ela ficar mais tranquila. Seus amigos dizem que fingir ter perdido a memória não vai trazer vantagem nenhuma pra ele. E ele rebate falando que tudo vai ficar bem desde que as malignas acreditem nele. Nesse instante, galera, o Feng ele vê uma bola vindo ali na direção da escola. Ele vê que é um objeto meio misterioso. Então ele agarra a Hanyul e se joga no chão. A bola ela passa bem perto da Xuxa, que tá lá no final do corredor. Infelizmente, a Hanyul acaba se machucando. Então ele pede que seu amigo busque logo um lenço para ele amarrar ali no ferimento. Então eles fazem o curativo, mas a Hanyul começa a passar mal, ela sente algumas tonturas. Então o Prota ele coloca ela nas costas e leva até a enfermaria. Algumas quadras dali vemos Lawrence interrogando esse atirador. Alguns dias antes vemos que esse atirador estava sendo contratado para atirar na senhorita Xuxa. O contratante diz que ela é filha de alguém muito importante e ordena que ele machuque ela atirando com uma bola de beisebol. A Xuxa ela já estava sentindo que algo estranho estava para acontecer, então ela ordena que Lawrence investigue a escola. Por isso, no momento em que o atirador estava planejando atirar na Xuxa, o mordomo ali aparece e atrapalha ele. O lutador até tenta lutar ali com o Lawrence, mas ele acaba perdendo sem chance alguma. Enquanto isso, na enfermaria, a Hanyul ela recebe um curativo melhor. E eles se perguntam como que uma bola de beisebol foi parar ali naquela janela. Então a diretora, galera, ela aparece ali junto com a Nanong e diz que a polícia já está investigando o caso. A diretora também menciona que conversou com os pais dela e que como eles não estão na cidade, vai levar um pouco de tempo para eles chegarem. A Hanyul ela começa a tremer e diz que tudo bem. Do lado de fora, o Feng percebe como ela reagiu ao ouvir falar de seus pais. Então ele acha que ela não quer que eles apareçam. Logo depois ele muda de ideia e diz que como ele tá passando muito tempo com as garotas, talvez ele esteja ficando sensível demais. Seus amigos aparecem ali do lado de fora e dizem que agora que a Hanyul foi embora, ele não precisa mais deles. Seus amigos mencionam que a escola está repleta de garotas e perguntam se ele já pensou em arranjar uma namorada, mas ele responde que ainda não pensou nisso. Então seu amigo fica nervoso e pergunta se o Feng tá com algum problema de disfunção erétil, e mal sabe ele que é exatamente isso. O seu amigo decide mostrar então o seu charme ali pro Prota e aponta para a filha da diretora, dizendo que vai chamá-la para sair. Então ele vai até lá, todo galanteador, e pergunta se ele pode ter a honra de sair com ela. Ela responde que sim, é claro. E nesse instante, galera, todo o comitê disciplinar ali da escola aparece e ela diz que vai escolher o lugar. Então ela sugere a sala do conselho estudantil. Ela repreende o garoto ali, falando que ele é um babaca por estar flertando logo no primeiro dia de aula. Então manda as garotas dar uma lição a ele. As garotas ali prendem ele, amarram e levam até o comitê estudantil. Então é isso aí, pessoal, essa foi a parte 4 de Um Garoto no Colégio Feminino. Se você tá gostando da história, deixa o seu like que vamos ter a meta de 3.000 likes. Se chegarmos a 3.000 likes, a gente traz logo a parte 5 aqui dessa história. Então é isso aí, manda para seus amigos, compartilhe, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho.
É isso aí, pessoal, valeu e até mais!